Passei, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal e hoje a gente vai falar um pouquinho do amor de Deus, da graça, da sua salvação. E antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações. Se esse vídeo falar com você, que você possa compartilhar com seus amigos, seus familiares, uma pessoa que precisa ouvir. Hoje é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há alguns dias. E eu peço que, se você tiver alguém, ou conhecer alguém, ou você for essa pessoa que se encaixar nessa palavra, que essa palavra falar com você, compartilhe, mande para essa pessoa. É uma forma da gente evangelizar, é uma forma da gente falar do amor de Deus, é uma forma da gente espalhar esse reino e essa graça que o Senhor tem para nós. E essa salvação que ele entregou pra gente, né? Então que você possa ficar com a gente, se inscrever no canal e que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração e àqueles que estão necessitados. Eu quero ler aqui em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 17, uma palavra muito conhecida. Tenho certeza que você já viu uma pregação sobre essa, porque é uma palavra que as pessoas usam muito, ainda mais em culto de missões, culto de evangelismo, né? Que diz assim, é a palavra do filho pródigo, né, ou do filho perdido. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei o caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe de seu pai, o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso ou a sua volta. Bom, hoje eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração acerca daquelas pessoas que tiveram uma experiência, os dois tipos de pessoas, na verdade: aqueles que já tiveram uma experiência com o Senhor, aqueles que já conheceram o Evangelho, já foram para uma igreja, ou aquelas pessoas que nunca foram a uma igreja, ou às vezes já visitaram, mas não fizeram parte daquela igreja, não, como nós costumamos dizer, não aceitaram a Cristo de fato. Então é uma palavra para esses dois tipos de pessoas. Primeiro, que a primeira coisa que chama atenção é que o filho pródigo, ele cai em si. O que é cair em si? É você olhar para a situação que você está vivendo e olhar com os olhos de humildade, de reconhecer que você pode galgar coisas maiores, ou reconhecer que você está numa situação contrária, numa situação em que você está necessitado. E é interessante que esse filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele vai e vive a sua vida, e curte a sua vida, e desfruta da sua vida, da sua juventude. Mas um momento ele se encontra trabalhando num lugar para sobreviver, né, e desejando comer alimento, o mesmo alimento que os porcos comiam. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: de repente você saiu, você conheceu o Senhor, teve uma experiência com Ele, mas no decorrer dessa caminhada com o Senhor, você olhou para as pessoas, você se frustrou com líderes, você se frustrou com o sistema de igreja, você se frustrou de repente sozinho mesmo. De repente você teve uma queda, você pecou, e aquele ambiente falava que você não poderia pecar, você não poderia cometer aquilo que você cometeu, e você se sentiu rejeitado por aquela família espiritual, você se sentiu indigno, né, de estar cultuando ou servindo ao Senhor, ou de ter um relacionamento com o Senhor, e você se afastou do caminho e foi viver a sua vida. É necessário que você volte. É necessário que você volte, não simplesmente a uma igreja, mas volte para o relacionamento com o teu pai. Às vezes, quando nós falamos pai, a gente acaba ligando a nossa paternidade terrena, né? Que é um homem de muitas qualidades, mas também é um homem falho, que errou, de repente
é um abandono, de repente uma fala, de repente algo que ele fez que te frustrou e a questão pai, a palavra pai não te traz boas lembranças, não te traz algo bom no coração. Mas eu quero falar para você que há um Deus que é pai, e não só pai, mas ele é um pai presente, um pai que se preocupa com você, um pai que quer correr e te abraçar e te dar um anel, te colocar uma roupa nova, te colocar sapatos novos para que você viva um novo caminho com ele. Então falo para você que você precisa voltar para esse relacionamento com o Senhor, você precisa reencontrar o Senhor, mas a primeira coisa que você precisa fazer é cair em si. Você precisa olhar para dentro de você e entender a sua necessidade, e entender o ambiente que você está vivendo, e entender aquilo que você está fazendo. É necessário que você reconheça, é necessário que você se arrependa de repente de um pecado, você se arrependa daquilo que você está fazendo, daquilo que você já fez, e volte para o Senhor, e regresse para o Senhor. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para dentro de você e cair em si, e entender que longe do Senhor você não tem vivido coisas boas, longe do Senhor você não tem vivido uma paz interior. Não falo de coisas boas no sentido de bens materiais, eu falo de coisas boas no sentido daquela paz interna, daquela completude que só um relacionamento vivo e santo com o nosso Senhor pode trazer pra gente. Outra coisa que o filho pródigo fala, ele fala: cara, os empregados do meu pai têm alimento e eu estou aqui passando fome. Nós, dentro de nós, temos um anseio de saciar a nossa carne, ou de saciar os nossos desejos, aquilo que nós desejamos. E de repente você nessa caminhada, ou você na sua modo de viver, você tem uma fome dentro de você. De repente essa fome é a pornografia, de repente essa fome é um adultério, de repente essa fome é um egoísmo, de repente essa fome é uma necessidade de ter coisas, necessidade de ter um emprego bom, necessidade de realizar seus sonhos. E em certo ponto, realizar sonhos, ter um emprego são coisas boas. Mas quando eu consigo realizar um sonho e essa fome, ainda assim essa fome não é saciada. É como se eu comesse um salgadinho quando eu estou com fome. Vai me enganar. À primeira vista eu vou, nossa, já não estou mais com fome. Mas daqui 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você já está com fome de novo. Então, o que eu quero falar para você, que nós devemos trazer pra gente, é que a fome que precisa ser completa em nós, aquilo que falta dentro de nós, não é um alimento físico, não é um emprego bem sucedido, não é um casamento, não é uma pessoa, um relacionamento. O que nós precisamos é se relacionar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender a prova de amor dele na cruz por nós. Nós precisamos entender aquilo que ele fez por nós, para que nós tivesse acesso novamente com o nosso Pai. Então, quando nós entendemos isso e passamos a viver isso, aí sim nós vamos ter a nossa fome completa nele. E é tão interessante que essa fome do filho pródigo aqui é uma fome física, mas espiritualmente nós estamos assim. Quando nós estamos longe do nosso Pai, nós ficamos com uma fome espiritual. E se você não precisa ir muito longe, se você abrir a internet aí na sua casa, você vai ver pessoas dando opiniões sobre diversos assuntos, defendendo diversas ideologias. Mas por que eles estão fazendo isso? É uma necessidade de saber o que está fazendo, é uma necessidade de suprir algo que está faltando dentro dela. Então, se você pesquisar a fundo, você vai ver que a fome dentro dela é do tamanho do nosso Deus, é do tamanho de ter um relacionamento com Jesus Cristo. Então, nós precisamos saciar a nossa fome com aquilo que vem do Senhor. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não é um relacionamento com o nosso Senhor, é o que o filho pródigo vai desejar comer, as bolotas do porcos, né? O gato tá ali. Quando é terrível, quando nós estamos longe do Senhor, você vê que esse filho pródigo ele está desejando comer a mesma coisa que os porcos estão comendo. Então, quando nós estamos longe do Senhor, nós desejamos coisas que não vai nos saciar, não são coisas comestíveis, né? Não são coisas que vai trazer pra gente vida. Pelo contrário, vai ser só morte e uma ilusão. A outra coisa que nós aprendemos é que com a fome nós vamos desejar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu quiser, eu vou comer.
né? Sem pensar nas consequências. Eu estou querendo viver uma vida com outro homem, então eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou com fome de algo, eu estou desejando isso, então eu vou me alimentar disso. Eu quero viver uma vida totalmente usando drogas, saindo para as baladas, bebendo e tal, então eu vou me encher com isso. Então eu começo a desejar qualquer coisa. Por quê? Porque eu estou longe daquilo que verdadeiramente vai ser alimento para minha vida. Então nós vemos que essa fome dentro da gente, longe do Senhor, faz com que a gente deseje qualquer coisa que tenha a aparência de alimento, né? Qualquer coisa que tenha a aparência de alimento para saciar a nossa carne. Outra coisa que nós vemos é ele fala ele, nessa conversa com ele mesmo, ele fala: cara, olha, eu pequei, né? Ele fazendo aquele ensaio para voltar a falar com o pai, ele fala: eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos pecando, porque nós não reconhecemos a salvação que vem do Senhor, nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo. E qual que é o primeiro maior mandamento que a Bíblia fala? Amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então quando nós não fazemos isso, nós estamos quebrando o mandamento, e nós estamos vivendo uma vida de pecado. Nós estamos vivendo uma vida longe do nosso Deus. Então eu estou pecando contra o meu Criador. Imagina você criar algo, ou você ter um filho e esse filho ir viver longe de você. Então isso vai te deixar triste, isso vai te deixar amargurado. Você não vai conhecer, tanto você quanto o seu filho não vai ter uma intimidade. Você não vai conhecer de fato o que o seu pai poderia fazer por você. Mas quando nós ficamos longe do Senhor, quando nós pecamos contra o Senhor de não o conhecer, nós estamos vivendo uma vida em pecado, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o meu Deus sabe. Quando eu me relaciono com o meu Pai, quando eu leio a sua palavra, quando eu oro, quando eu converso com Ele, eu entendo que o amanhã vai vir, talvez não com coisas boas, mas Ele vai estar comigo. Então eu preciso desse relacionamento com o Senhor para que eu não viva uma vida de pecado. Quanto mais eu me relacionar com Deus, quanto mais eu me aproximar do Senhor, mais eu vou ter uma vida voltada para Ele, mais eu vou ter uma vida direcionada e vivendo o meu propósito, e vivendo aquilo que eu nasci para fazer, né? E o último ponto aqui é o pai cheio de compaixão. Quando o filho ele cai em si, ele se levanta e ele vai de encontro ao pai, já com o texto pronto: pai, pequei contra o Senhor, me desculpa, deixa eu voltar. O pai simplesmente não ouve ele, nem responde o que ele está falando. O pai simplesmente abraça, o beija. Imagina, irmãos, quando a gente está com alguma dificuldade, ou a gente cometeu alguma coisa de errado. Peraí que balançou a câmera. Quando a gente comete alguma coisa de errado, a última coisa que a gente imagina que a pessoa vai fazer pra gente é nos abraçar e nos beijar, ou nos dar alguma coisa. Mas o Senhor, Ele vem com um abraço para nós, para que a gente entenda que Ele nos ama e Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Quando Cristo morre na cruz, Ele não morre para que a gente continue vivendo de qualquer forma. Ele morre para que a gente tenha novamente acesso ao Pai. Novamente essa religação com o nosso Pai. Então o Senhor, Ele vem para que a gente se relacione novamente com o Pai, para que a gente conheça o coração do nosso Pai, para que a gente conheça o coração do nosso amigo Jesus, do nosso Salvador. Então, irmãos, eu não sei a vida que você vive, nem o que você já fez, se você já foi da igreja, se você não foi. Mas o que eu quero falar para você é que o Senhor, Ele está te chamando como um filho. Volte. Como um filho, Ele está mostrando que Ele te ama e Ele tem algo novo para a sua vida. Algo que de fato não é externo, mas vem interno. É uma paz, uma certeza de dias melhores, uma confiança não só nessa terra, mas de uma eternidade com Ele. Então que nós possamos voltar para os braços do nosso Pai, porque assim como o filho pródigo ou o filho perdido, nós às vezes nos perdemos naquilo que nós desejamos. Às vezes nós achamos o que estou fazendo é certo, mas nós não perguntamos ao nosso Pai se de fato o que nós estamos fazendo. O que o Senhor, Ele quer, Ele não quer que você vire um crente quadrado, Ele não quer que você vire uma pessoa religiosa. Ele quer que você se torne filho. E o filho você se torna quando você acredita em algo, quando você tem fé naquilo que Jesus fez por você.
Quando o Senhor fala aqui, quando o pai desse filho fala, olha, o versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Sabe o que é isso? É que quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê o sacrifício de Cristo. Então quando nós passamos a viver uma vida com o Senhor, nós passamos a ter vida, não por nós mesmos, mas através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Nós somos perdoados por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo que nós vivemos longe do nosso Pai. Mas se nós viemos ao nosso amigo Jesus, nós somos nós temos vida novamente. E essa vida faz com que o nosso Pai, o nosso Deus, olhe para nós e se alegre, fala, cara, vamos festejar, vamos se alegrar, porque esse filho estava perdido, esse filho estava morto e ele voltou. Ele voltou não porque ele é bom, mas porque Cristo pagou a sua dívida, Cristo pagou a sua célula de dívida, as suas imperfeições, Cristo pagou naquela cruz. Então eu falo para você que não olhe para igrejas, não olhe para líderes, não se espelhe nessas pessoas. Vá para a igreja, aceite o Senhor como seu Salvador, reconheça que você precisa de Jesus e não se prenda a pessoas, olhe somente para Cristo. Caminhe olhando para o Senhor, porque Ele tem coisas novas para a sua vida, Ele tem uma vida de transformação, algo novo para fazer, não só nessa terra, mas numa eternidade com Ele. Então que você possa voltar aos braços do Pai, Ele está correndo, indo ao seu encontro. Então que você possa ser abençoado por essa palavra e que você possa compartilhar com aqueles que têm a necessidade, ou aqueles que você conhece que estão afastados do caminho do Senhor, ou aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mostre esse vídeo para ele, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai falar de alguma forma no coração, e os filhos que estão aí espalhados irão voltar para o caminho, para o encontro de nosso Pai. Amém? Deus abençoe, que essa palavra possa falar ao seu coração, nos ajude compartilhando, nos ajude se inscrevendo, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração poderosamente. Não se esqueça do Evangelho, ele é simples, somos nós que complicamos demais. Um forte abraço.